Colocou? Ele já pode abrir, então. Agora, pode abrir. Hum, sim. Olá, bom dia a todos. Bem-vindos ao nosso call de resultado do terceiro trimestre de 2024 e do acumulado de 9 meses. Eu sou o Marcelo, diretor financeiro e de relações com investidores da Urufino S.A. E junto com o Kleber, nós vamos trazer a visão dos resultados e das principais estratégias da companhia no terceiro trimestre desse ano. Vou passar a palavra para o Kleber Gomes, nosso CEO, que vai dar início à apresentação dos resultados, falar da estratégia, dos principais pontos que tivemos positivos nesse trimestre, e eu volto na sequência para trazer uma visão mais ampla dos números financeiros da companhia. Kleber, bom dia. Passo a palavra para você. Bom dia, Marcelo. Obrigado, pela introdução. Bom dia a todos. É sempre um prazer estar aqui falando com vocês, sobre Ouro Fino, nossa companhia. Num trimestre bastante positivo na nossa visão, com crescimento, com lançamento de produtos, com saúde financeira, com geração de caixa, com rentabilidade, com melhoria de margem bruta. Então, a gente está bastante feliz com o andamento, lógico, sabendo que a gente tem muita coisa para fazer para frente ainda. Quarto trimestre é um quarto trimestre que tende a ser bastante grande, então nós precisamos, para concluir bem esse quarto trimestre, para concluir um ótimo ano dentro da companhia e também com muitas mudanças, com algumas reestruturações de pessoal que têm sido bastante positivas, com despesas muito bem controladas, né? Vocês sabem que desde 2023 nós vimos falando de um plano também de racionalização de despesas para melhoria de rentabilidade ainda mais, e a gente está feliz de falar que esse plano tem dado bastante certo, com negócios estratégicos também sendo estabelecidos e que em breve, assim que chegar o momento oportuno, a gente também vai comentar, com um novo ciclo de planejamento estratégico em desenvolvimento, que também em breve a gente também pode complementar. Então, assim, muita coisa acontecendo na companhia, o conselho de administração atuando muito próximo da gente e apoiando as nossas ações, nos ajudando, também nas melhores decisões, os demais órgãos de gestão, o comitê de auditoria estatutário, o conselho fiscal, com ações de comitê de inovação que estão sendo presididas pelo senhor Norival, junto comigo, fizemos alguns comitês de inovação muito importantes esse ano, que nos direcionam para os projetos dos próximos anos. Estabelecemos novamente nosso comitê de pessoas, inclusive com consultores externos também funcionando muito bem. E então, assim, a gente entende que a companhia está num momento bastante bom. Mercado em recuperação, né? A gente sabe que, falando do nosso principal mercado, o mercado da bovinocultura, não tem sido anos fáceis, né? O ano passado foi um ano bastante complicado, em termos de preço, né? Da arroba do boi, do bezerro, secas, tivemos problemas agora de enchente, mas esse ano a gente falava também que a gente começava a enxergar uma recuperação desse ciclo pecuário a partir do final desse ano e que parece que está acontecendo. Então, bastante recentemente, a gente tem visto uma boa recuperação do preço da arroba. Isso é sempre muito positivo, né? A gente fala que o nosso segmento, ele independe muito do ciclo pecuário, ele tem que funcionar, porque o pecuarista tem que fazer o ciclo, mas lógico que em anos positivos, esses ciclos, e o uso, da tecnologia fica intensificado. Então, a gente vê esse final de ano já começando melhor e principalmente o ano que vem, os demais, num ciclo bastante positivo. A gente tem visto, por exemplo, o recorde de exportação de carne para a China.
A gente tem visto um aquecimento da demanda interna, então, notícias bem positivas pela frente. Mas o ano, né, ele tem transcorrido de uma forma difícil, porque a maior parte do ano foi em condições mais adversas, mas mesmo assim a gente tem conseguido uma recuperação em relação ao ano passado, voltando para os patamares tanto em termos de crescimento como em termos de lucratividade. Mercado pet, um mercado que pós-pandemia também está um pouco mais calmo, mas é um mercado sempre muito positivo, um mercado que a gente vê com bons olhos, com crescimento sempre acima de 2 dígitos, e a gente vê uma retomada também bastante forte da Urfino, com crescimento acima do mercado, ganhando bastante share. E animais e operações internacionais, a gente, só para complementar, em animais de produção, a gente também viu um ciclo bastante positivo nesse momento, né? Teve uma melhoria, a suinocultura principalmente passou anos muito complicados e agora está com uma recuperação boa, a avicultura também está com bons preços, e então, assim, animais de produção, de fato, um cenário bem positivo à frente. E operações internacionais, a gente tem ido muito bem na Colômbia, né? Os resultados estão acontecendo. Na parte do México tem sido mais difícil. O México passou por uma grande seca no começo do ano, isso prejudicou um pouco os nossos resultados lá, né? Principalmente para a linha de antiparasitários, que fica mais comprometida nessa condição adversa de seca. E na parte dos outros países, né, onde a gente opera por meio de distribuidores, a gente tem feito os resultados, né, os resultados estão dentro daquilo que nós alinhamos para o ano. Temos tido um pouco de dificuldade com a questão de logística para fazer as remessas marítimas, por conta da crise de navios e de containers que está no mundo, né? Então, esse é o único sinal que nós temos, mas do ponto de vista da operação, ela está entregue, está sendo bem realizada. Isso é um cenário mais macro, né? Eu vou falar aqui um pouquinho dos destaques, né? Como vocês estão aqui vendo, terceiro trimestre de 2024, a gente está se tirando a aftosa da conta, porque todos vocês sabem que esse ano houve a paralisação da vacinação de aftosa, então nós não temos essa linha de receita. Então, excluindo hexaftosa, se a gente olha hexaftosa, nós tivemos um crescimento de 11,2% no trimestre e 8,5% nos 9 meses. Como eu disse, eu entendo um resultado bastante positivo. É, Também disse, né? Vou mostrar, a Marcelo vai mostrar mais em detalhes à frente. A margem bruta está dentro dos melhores patamares, se a gente comparar, inclusive, os últimos 4 anos, EBITDA e lucro líquido voltando para os patamares normais de rentabilidade da companhia. Nós lançamos 7 produtos até agora, esse ano, mas também vinha comentando com vocês que os lançamentos de produtos seriam mais para o final do ano, e eles aconteceram agora nesse terceiro trimestre, esses 7 produtos, mas de uma certa forma foi bem no final do trimestre, a gente não colheu ainda muitos frutos. Esses frutos melhoram a partir do quarto trimestre e principalmente do ano seguinte. Trazendo aqui um pouco da visão desses produtos, depois a gente vai falar um pouco mais detalhado, né? Nós lançamos 2 produtos para aves e suínos, a vacina Safe Suí Glacier One, é uma vacina para doença de glaciolella, a única vacina do mundo de dose única com proteção heteróloga, uma vacina que vai fazer muito sucesso. Nesse momento, as companhias estão fazendo a semeadura, que a gente chama com a vacina, né, onde elas fazem os testes para homologar o produto e depois a gente participar dos bids eh, com as agroindústrias, mas é com certeza uma vacina que vai fazer muito sucesso. Nós lançamos também o Ferapis suíno, né? Vocês estão vendo aqui na imagem, tem 2 Ferapis ali, tem o suíno e o bovino, são produtos diferentes. Esse é um feromônio apaziguador, análogo da substância apaziguadora materna, e que tem inúmeras aplicações, na indústria, uma vez que ele retira dos animais o medo e o estresse. E quando a gente tem medo e estresse associado no sistema produtivo, a gente tem perdas econômicas e zootécnicas, então esse produto está sendo bastante bem introduzido no mercado. Então foram esses dois os produtos que nós lançamos para aves e suínos. Para bovinos e equinos, nós lançamos 3 produtos. O Ferapise bovino, que esse já tem tido muitos resultados positivos a campo, com certeza processo bem estabelecido. Lançamos também o Fosbion B12, que é um fósforo orgânico com uma vitamina B12 que provém energia para os animais e pode ser associado em vários protocolos sanitários.
e lançamos em parceria com uma empresa da Argentina a vacina CDV Feedlot Plus, que é uma vacina respiratória, então bastante aplicada aos confinamentos. E para animais de companhia, nós lançamos dois produtos, o EnziClean, que é um produto biológico que retira o odor de fezes e urinas dos animais, inclusive evitando manchas em tecido, geralmente em carpete, né, onde os animais ali às vezes podem fazer suas necessidades. E um produto também está sendo bastante bem introduzido, trabalha em conjunto com o nosso campeão de vendas Herbalvet, que é o nosso desinfetante virucida, bactericida, e lançamos agora recentemente o Bunny. Vocês sabem que nós temos o Bunny 3 na linha, né? Esses produtos entraram junto no Ministério, saíram, o deferimento saiu em tempos diferentes. O Bunny 3 é o nosso indectocida para gatos, com três princípios ativos. E agora nós lançamos o Bunny Cães, né? Que é o nosso também indectocida para cães. São dois princípios ativos, combate carrapatos, pulgas, sarnas e vermes internos também. Então, um produto bastante bacana. Então, como vocês estão vendo, aqui são produtos oriundos do nosso P&D, produtos oriundos de novos negócios, de alianças estratégicas, mas a gente tem certeza que esses produtos já vão trazer frutos no quarto trimestre e também nos trimestres seguintes. A empresa continua recebendo inúmeros, né, reconhecimentos. O último deles, nós estamos mais uma vez no pódio, ficamos na terceira posição do ranking das 100 Corps, né, que é feito em conjunto com a 100 Startups, sendo reconhecida como uma das principais empresas do Brasil, no setor de agronegócio que trabalha com as startups, com o ecossistema de inovação. E com certeza nós temos muitos projetos aqui no nosso pipeline futuro que também é, vai. Kleber, tivemos uma pequena interrupção no Só um seu minutinho, áudio. entrou uma tela diferente aqui que eu me perdi um pouquinho. Me desculpa, vocês estão me ouvindo aí agora? Então, pode passar. Então, tá, já tinha concluído aqui a questão desse Funcionando, reconhecimento. Kleber. Estão me ouvindo? Então, tá bom. Bom, aqui falando, trazendo um pouquinho daquilo que eu falei em termos de números, né? A gente vê o crescimento de animais de produção com hexaftosa de 10, quase 11%, um crescimento bastante positivo, né? Animais de companhia crescendo 16,3%, também bastante positivo. Margem bruta, mais de 5,3 pontos percentuais de crescimento. Margem EBITDA, 8,5 pontos percentuais e a margem líquida 10,3. Sabemos que o ano passado foi um ano que nós, né, tivemos uma perda de rentabilidade, mas nesses patamares aqui a gente está voltando para os patamares históricos com crescimento de receita. Estamos com endividamento super baixo, né? A gente, no começo da administração, nós estávamos com quase duas vezes EBITDA, né, a nossa alavancagem. A gente termina esse trimestre com 0,6. Mais importante do que isso, né, uma qualidade de dívida muito boa, né? Nós temos trabalhado muito bem as linhas de financiamento de inovação, principalmente as linhas da Finep, que são linhas apropriadas aos nossos desenvolvimentos, linhas de longo prazo e com custo de capital adequado aos projetos de inovação, né? E fechamos o trimestre com custo de 7,5, inclusive considerando nesse custo as garantias e as fianças bancárias que a gente tem. Então, de fato, a nossa parte financeira, eu creio que está irretocável do ponto de vista de financiamento, alocação de capital, tá bom? Pode passar lá. Vou passar agora então para o Marcelo. O Marcelo vai fazer os comentários mais detalhados aqui sobre os resultados. Depois eu volto para as perguntas e respostas, mas de novo, né, reforçando aqui a confiança no trabalho que está sendo feito, agradecendo à diretoria pelo comprometimento, todos os colaboradores da Orfino têm trabalhado muito esse ano para entregar esses números bastante positivos que nós estamos vendo. Marcelo, está com você. Bom, obrigado, Kleber. Eu vou dar sequência aos comentários do Kleber, trazendo também
reforçando o enfoque do crescimento da companhia, um crescimento de 11,2 consolidado no trimestre, de 8,5 no acumulado de 9 meses, no mercado que ainda está em fase de transição, então é um crescimento, sim, bastante expressivo, mas trazendo destaque, complementando ainda maior, o crescimento e expansão de margem e de ganho de rentabilidade que a gente observa tanto no TRI quanto no acumulado de 9 meses, né? A empresa entrega uma expansão de margem, onde o lucro bruto, né, cresce mais que receita, EBITDA cresce mais que o lucro bruto e o lucro líquido da companhia cresce mais do que EBITDA. Isso é resultado, né, do trabalho de alocação, de redução de custos, né, tanto na parte de operação produtiva, quanto também de melhores negociações de insumo, que traz essa expansão de lucro bruto acima de receita, né? A receita cresce no TRI 11,2%, o lucro bruto cresce 23%, quase mais de 2 vezes o crescimento da receita. E quando a gente olha para o EBITDA no trimestre, o EBITDA cresce 36% contra 11% da receita, né? Mais de 3 vezes o crescimento da receita, que reflete, além da expansão da margem bruta, também a diluição das despesas, conforme o Kleber comentou. Trazendo essa visão para o acumulado de 9 meses, né? O lucro bruto cresce 20,5% contra 8,5% da receita, mais de 2 vezes. E o EBITDA ajustado cresce 82%, né? 9 meses, 9 vezes mais do crescimento da receita líquida. Então, trabalho de recuperação forte de lucratividade da companhia, que tende, né, a continuar aí nos próximos trimestres. Trazendo uma visão aqui do gráfico de margem bruta, nós fechamos com 54,7 no TRI e 52,7, né, corroborando o Kleber comentou há pouco. É a nossa melhor margem bruta, né, na série que é apresentada nos últimos anos, que é um reflexo de tudo que eu comentei. Nós trabalhando, a empresa cresce, né, sem perder competitividade em relação ao seu posicionamento de mercado, aos preços, trazendo e buscando sempre a eficiência da operação, boas negociações de insumo e trazendo a diluição de despesa para crescimento de margem bruta. Trazendo para animais de produção, né, que é o maior segmento da companhia, que está as vendas para bovinos, equinos, aves e suínos. O crescimento no TRI foi de 9,2, né, 211 milhões de receita líquida, e 8,9 no acumulado de 9 meses, 491 milhões, trazendo o ajustado o efeito da fitose dos períodos anteriores. A gente também tem tanto o crescimento de receita como a melhora de margem bruta. A margem bruta fecha o trimestre em 51%, conta 46% no trimestre anterior, e os 9 meses, 48,4% de margem contra 42%. Então, crescimento com a melhora de margem. Aqui nós temos o crescimento tanto da linha de bovinos, quanto também da linha de aves e suínos, né, que o Kleber comentou em outras reuniões. A partir de 24, tornou-se uma diretoria, uma BU, uma unidade de negócio independente, com reporte direto para o Kleber. Isso tem trazido mais foco e alavancagem no crescimento das vendas. Os lançamentos que foram apresentados ainda não trazem todo o impacto potencial nesse trimestre, pela data de lançamento, mas a companhia, conforme eu já comentado, captura, né, o valor adicional de receita e de margem desses produtos a partir do quarto trimestre e mais fortemente no primeiro ano, né, no primeiro semestre e o ano todo de 2025. Seguindo para animais de companhia, nós vemos um crescimento de 25,9 no trimestre, um crescimento bastante forte, acima de mercado, inclusive, bastante acima de mercado, e de 19,6 no acumulado de 9 meses, né? Além do crescimento da receita da companhia, a gente também tem a preservação da margem bruta, que ficou em 66 no acumulado de 9 meses, 68 no trimestre, que cresce em receita. Isso é reflexo também, né, de uma estratégia de crescimento baseada em diluição de custo, manutenção da competitividade da nossa linha na ponta. Então, cenário muito favorável e mantendo ainda, né, um nível saudável, né, de equilíbrio entre sell-in e sell-out, já que nós acessamos boa parte do mercado por meio da nossa rede de distribuição. Na área internacional, né, temos um desafio, como o Kleber comentou, principalmente na rolagem de navios de carga para países da América Central, nesse terceiro trimestre. Parte da receita que deveria ser reconhecida ficou para o quarto trimestre.
A companhia está endereçando ações para mitigar esse problema, principalmente na parte logística. Nós devemos capturar o efeito dessas ações em 2025. Com isso, a operação vai sofrer menos a volatilidade, tanto de atraso de carga, como também questões como problemas do Canal do Panamá, rolamento de cargas. Isso deve reduzir bastante em 2025. O México sofre um pouco mais com questões climáticas, seca, e a Colômbia traz um crescimento bastante positivo. Mas ainda assim, é um crescimento de 8,2 no trimestre, mesmo com essa diversidade, e ganho de margem bruta, né, de 61,5 contra 49. A margem bruta fica bastante alinhada, né, com os anos de 2022 e 2021, né, tanto no trimestre quanto também no acumulado aí de 9 meses. Temos trabalhado fortemente para manter a estrutura bastante otimizada, trazendo diluição de despesas, né? A diluição foi de custo de despesa, caiu de 33 para 28 no trimestre, e também cai no acumulado de 9 meses. Observe que, em termos nominais, a despesa total foi de 209 milhões, comparado com 200 de 2022, e acomodando aqui a inflação de 2 períodos consecutivos, podemos dizer que, em termos reais, as despesas de 24 estão menores até que as despesas de 2022, né? Então, é resultado aí de um trabalho de uma estrutura mais otimizada, né? Trabalho constante, e é a expansão de margem e a redução de despesas que permite, né, que a companhia continue crescendo, mantendo uma agenda forte de investimento. Perceba que a gente não reduziu a nossa agenda de investimento em P&D, né? O investimento total no ano é de 78,6 milhões, 8,3% da receita líquida. Inclusive, ampliamos em 2024 a nosso investimento em P&D e já começamos, né, a ver o resultado de lançamentos de produtos, como o Kleber apresentou aqui no início da sua fala. Expansão de margem, diluição de despesa, mesmo mantendo uma agenda relevante de P&D, traz para a companhia uma expansão de EBITDA. O EBITDA cresce 30,7% no trimestre e 45% no acumulado de 9 meses, um crescimento relevante, 138,2 milhões de EBITDA contra 94 ano passado e 137 de 2022. E a combinação, né, do crescimento com a expansão de margem de EBITDA faz com que a companhia consiga trazer uma geração de caixa bastante relevante no período acumulado de 9 meses, 77,3 milhões de geração de caixa já líquida de pagamento, né, do serviço da dívida e do imposto de renda, né? Amortizamos uma parte relevante, 95 milhões. Dentro desse total, tem uma parcela de capital de giro, né? Trazendo um pouco aqui, só para lembrar, nós fizemos lá na pandemia um colchão de liquidez, dado a circunstância, né, existia que nós tivéssemos uma liquidez relevante no primeiro trimestre de 2020. Ato contínuo, alongamos essas operações tomadas naquele momento e viemos, nos últimos anos, fazendo a amortização de forma que a gente encerra, né, o terceiro trimestre de 2024 sem exposição em capital de giro em operações tomadas no Brasil. Então, basicamente, toda a nossa dívida hoje está em operações muito adequadas para o nosso perfil de investimento, que é a expansão, né, de capacidade produtiva, uma vez que a gente amplia, né, o nosso lançamento de produto, aumenta a operação, isso também traz necessidade de investir em capacidade, principalmente em biológicos, e também a nossa agenda contínua de investimento em P&D. Kleber já comentou, vou passar mais rápido aqui, a alavancagem da companhia está em 0,6 vezes dívida líquida EBITDA, com básica redução, né, a manutenção da dívida líquida num patamar muito adequado, e um custo de dívida que fecha, né, o mês de setembro em 7,5 e no LTM aqui 8,2, né, uma dívida abaixo do custo da Selic, né, mas e o Kleber, eu vou reforçar, é uma dívida que tem um custo adequado para o nosso perfil de investimento. E o fato dessa dívida, né, que tem um custo adequado e um perfil bastante alongado, nos dá conforto de continuar investindo, né, numa agenda de inovação nos próximos anos. Então, 85% da nossa dívida está no longo prazo,
cerca de 40% acima de 5 anos. Então, temos aqui uma condição de estrutura de capital bastante adequada para o perfil de investimento da companhia. Bom, eu encerro aqui a apresentação financeira com os números, volto a palavra para o Kleber e fico à disposição aqui para perguntas e respostas. Marcelo, obrigado. A gente já tem aqui duas perguntas colocadas, elas são do André Prates. Então, eu vou fazer a leitura aqui da pergunta e, na sequência, já dou as respostas. Caso alguém queira fazer mais uma pergunta, fique à vontade para colocar aqui no chat para que a gente possa responder. A primeira pergunta é qual o potencial de exportação da vacina de Glaxer, a Glaxer One, em mercados que a Orofino ainda não participa, Estados Unidos, Europa, etc. Essa é uma ótima pergunta, eu não vou me limitar a Glaxer, mas nós lançamos recentemente também, o ano passado, a vacina de micoplasma suína. Essa vacina está sendo muito bem aceita no nosso mercado, uma vacina que hoje é provavelmente a melhor do mercado. E a vacina de Glacier One, ela começa a ser testada também, né, nos clientes, mas a gente já testou, a gente sabe que ela vai funcionar muito bem, muito melhor que todas as vacinas do mercado. E nós temos ainda, eu já tinha anunciado, nós faríamos o lançamento agora, deixamos para fevereiro do ano que vem, de um outro produto também importante para a suinocultura. Estamos construindo estoques desse produto para que a gente possa também entrar adequadamente. E ainda mais do que isso, no nosso pipeline, a gente tem outros produtos importantes e que a gente entende que esses produtos, como têm sim um potencial de atuação em mercados que a gente não está hoje. Nós ainda não temos a decisão do melhor modelo, mas provavelmente a gente deva buscar parcerias para atuação nesses mercados. Então, eu diria que a Orfino, sim, tem alguns produtos com potencial global, e que nós vamos explorar isso a partir de alternativas que vamos definir ainda esse ano, olhando para os anos futuros, tá? Vocês sabem, a gente não dá guidance, então a gente não pode falar de números, mas se a gente olha principalmente esses produtos de suinocultura, a gente sabe que Ásia, China, outros, Canadá, nós temos vários países com potencial bastante forte na suinocultura, né? Então a gente entende que sim, há um potencial grande a ser explorado. A segunda pergunta do próprio André Prates é se a gente pode dar uma cor, né, sobre o impacto da alta recente da arroba do boi gordo sobre as vendas nas últimas semanas. Como eu sempre disse, né, nada é automático, imediato. É uma alteração bastante forte e bastante recente. Então, a gente veio o ano inteiro até numa situação de condição muito ruim, né? O preço que se iniciou o ano, ele ao longo do ano, ele ficou pior ainda, muito, a maior parte do tempo. E agora, começando ali um pouquinho em agosto, mais fortemente em setembro e outubro, a gente começou a ver uma recuperação e hoje está um número bastante já interessante, mas algumas pessoas dizendo ainda que pode subir. Não teve ainda um impacto perceptível, né, pela melhora do preço da arroba, mas, por exemplo, a gente sabe, André, que esse ano, e o ano passado foi muito ruim para a reprodução, que é uma linha bastante forte nossa e do mercado, né? A linha dos protocolos de hormônios para reprodução assistida de bovinos, né? Nós tivemos uma queda de 30% desse preço, praticamente, no mercado. Esse ano, operou praticamente da mesma forma, mas, por exemplo, quando a gente começa a ver a recuperação do preço, com certeza a segunda fase disso é a recuperação do preço do bezerro também. E para produzir bezerro, nós precisamos da linha reprodutiva. Então, eu começo a enxergar que o ano de 25 será um ano bastante positivo para o sistema produtivo como um todo e para a gente como empresa participante desse sistema. E eu vejo também, inclusive, uma recuperação mais forte da reprodução em termos de preço, né? Porque as empresas operaram com preços bastante estressados nesses momentos, com volumes satisfatórios, mas com preços muito estressados. Então, vejo de uma forma positiva, mas nas últimas semanas não há, assim, algo que a gente pode mensurar, tá bom? É isso. Tendo que não tem mais nenhuma pergunta aqui, pelo que eu estou acompanhando no chat, então vou encaminhar aqui os agradecimentos finais. É, Novamente, né, mostrando a confiança de um trabalho que está sendo bastante forte. A gente mergulhou
em todos os ângulos da companhia, né, no momento que foi mais estressado. Tiramos muitas lições disso, fizemos mudanças em pessoas, fizemos mudanças em estruturas, e a gente está colhendo os frutos. É lógico que a gente não pode soltar esse trabalho de forma alguma, então caminhamos firmes, né? Tem muita coisa ainda para ser feita, tem muita oportunidade ainda para explorar. Nós vamos capturar esses lançamentos que estão sendo feitos. Nós fizemos esse ano bastante pilotos, colocamos novos pedidos de produtos no Ministério, que vai passar ali pelos seus processos. A gente vê anos muito positivos em termos de lançamento de produtos para frente. Óbvio, né? Nosso setor tem riscos, tem questões regulatórias importantes que precisam ser observadas, mas a gente está bastante confiante nesse trabalho. Então, eu queria agradecer novamente o nosso time, o nosso conselho de administração, os demais órgãos de gestão, os nossos parceiros, né, os nossos parceiros financeiros e também a confiança, de todos os stakeholders, da nossa companhia. Agradeço a todos e vamos firme. Em breve estaremos aqui para fazer as comunicações do fechamento de ano, tá bom? Obrigado a todos, obrigado, Marcelo, obrigado à equipe e o time aí que conduziu o, o nosso call de resultados aqui. Um abraço a todos.